Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, quer comprar materiais esportivos com desconto? Passe na Centauro. Você tem 10% off em produtos vendidos e entregues pela Centauro usando o cupom DONAT. E também, se quiser conhecer a Insider, eu recomendo as roupas da Insider, roupas tecnológicas, ultra confortáveis, que não tem odor e não amassam. Você clica no link da descrição, você vai ganhar 15% de desconto já no seu próximo carrinho, aí, na sua próxima compra, para conhecer a Insider economizando, beleza? Solta a vinheta aí. Fala, meus amigos, minhas amigas. Bom, rapaziada, muito se fala a respeito de Felipe Anderson, né? E a gente tenta entender qual é a jornada dele no Palmeiras, por que ele não é utilizado, como ele é visto, o que ele come, onde ele se esconde e por aí vai. E saiu agora uma sequência aí de mensagens que está sendo encaminhada com frequência no WhatsApp. E eu recebi, imagino que se eu recebi, eu praticamente não participo de grupo do Palmeiras no WhatsApp, chegou até mim, imagino que deva ter chegado aí para quem é mais assíduo desses grupos, nessas redes e tudo mais. E esse print fala que houve uma briga, esse print não, na verdade essas mensagens, que houve uma briga com o Felipe Anderson e o Abel ali dentro, e que ele seria negociado ainda nessa janela, que ele seria afastado pelo treinador, mas a diretoria não deixou para não prejudicar o ambiente e tudo mais, enfim, as mensagens são essas, né? E o que tem de verdade nisso? Sendo sincero, não sei, nem tem como saber. O que eu fui buscar é nas pessoas que têm fontes, nas pessoas que trabalham com informação, nas pessoas que conhecem, e obviamente que todos negaram, disseram que isso não aconteceu, que não teve nada disso, que não teve briga, que não teve nada, que ele está muito bem fisicamente, inclusive, que a falta de minutos foi por opção do Abel, mas que não tem briga, que não teve nada, que segue tudo bem. Só que por que esse tipo de mensagem cola? Por que as pessoas acreditam? Por que as pessoas compartilham e por que as pessoas debatem a respeito disso como a gente está debatendo aqui? Pura e simplesmente porque encaixa. Encaixa dentro de um contexto que ninguém consegue entender muito bem. E esse contexto é o Felipe Anderson. É uma jornada muito estranha. Assim como foi a jornada do Arthur, assim como foi Giovanni, Kevin, algumas coisas que a gente não consegue de fato entender. E quando a gente traz para o caso o Felipe Anderson, o que acontece? Ele chega no Palmeiras, ele já assume rapidamente a titularidade, ele joga ali pelo setor de esquerda, ele não consegue se destacar, ele tem que cumprir muitas funções defensivas, ele se torna um dos jogadores com mais desarmes no Palmeiras, mas não foi para isso que ele foi contratado, e ofensivamente ele agrega muito pouco. Depois, nesse ano, o melhor momento do Palmeiras é quando ele entra no time com aquela ideia de 3 zagueiros, quando tem a lesão do Veiga e ele vai jogar na direita, o Estevão mais centralizado, o Facundo na esquerda, ele começa a aparecer melhor, ele começa a ser mais participativo, ele começa a participar de todos os momentos ali do jogo e muito bem. No entanto, o Abel começa a mudar esquema, começa a trocar peças, ele perde parte do protagonismo, ele se machuca, fica um tempo fora, volta, e no Mundial ele começa como titular. Não fez um jogo tão bom assim contra o Porto, é verdade. Depois ele ficou à disposição no banco durante todos os jogos, o que dá a entender que ele tinha a condição física, que ele estava apto a jogar e que de fato não jogou por escolha do treinador. Na verdade, o que essas mensagens dizem é que ele cobrava mais participação ofensiva, não tão tática, e por isso gerou essa briga. Ainda tem, né, aquela frase do Abel, que se eu não me engano foi contra o Botafogo, de que os jogadores antes de ser atletas precisam ser homem, alguma coisa assim, uma mensagem meio solta ali, uma frase meio solta, e muitos estavam atribuindo a isso, ao caso Felipe Anderson e tudo mais. Então, como eu falei, eu não tenho como comprovar para vocês, eu não tenho como saber, eu não tenho fonte, eu não tenho nada. Quem tem diz que não houve nada. Só que assim, você analisa todo esse contexto e é estranho. É muito estranho que o Felipe Anderson não tenha minutos. Tudo bem, a gente pode entrar pela linha de que o Alan se destacou, de que o Alan foi bem pela direita, de que o Alan deu dinâmica, de que o Alan é um jogador completo apesar da pouca idade, e eu até concordo com isso. Eu acho que de fato o Alan veio muito bem, mas cara, é no mínimo estranho e extremamente questionável que o Felipe Anderson não teve nenhum minuto. Quer dizer, para que ele foi contratado? Eu não vou entrar no mérito se você gosta do Felipe Anderson ou não, se você acha que ele jogou bem ou não, se você acha... não é esse o mérito, mas o ponto é, estamos numa competição internacional, mundial de clubes, contra times europeus inclusive, e você tem um jogador que tem experiência de Europa, experiência de seleção, já é um cara maduro, formado, passou o tempo inteiro jogando naqueles mercados, e você não utiliza o cara nem por alguns minutos, nem no jogo mais importante, onde poderíamos aproveitar da técnica dele, do remate de média distância,
de uma aproximação para associar com outros jogadores. Apesar do jogo do Palmeiras ser pouco associativo, ele poderia trazer essa característica. E assim, de verdade, não me surpreende que nossos melhores momentos foi com o Felipe Anderson por ali. Por quê? A gente conseguia ter um time mais associativo, um time mais próximo, um time que buscava um pouco mais o controle da bola, que tinha o Felipe Anderson pela direita, o Rios pela direita, o Estevão pela direita. Era uma triangulação que saía com 3 jogadores mais técnicos e que se aproximavam. E que nos melhores momentos de Palmeiras, nós tivemos triangulações de ambos os lados, com jogadores que se aproximavam justamente que se aproximavam e se procuravam para fazer a mecânica ofensiva do time funcionar. E a gente perdeu isso, não é de hoje, recuperou em dado momento da temporada e simplesmente perdeu de novo. Parece que a opção foi não seguir com o que estava dando certo, não seguir com quem estava bem, não seguir com quem tinha se destacado. Parece assim, bom, aqui a gente achou um caminho, tá bacana, tá legal, joga tudo fora, vamos começar de novo, vamos fazer difícil ao invés de fazer o fácil. Então, eu não consigo entender o Felipe Anderson, a ausência do Felipe Anderson nesse Mundial. E eu vou repetir, para que não fique nenhuma dúvida. Isso não tem a ver com preferência do jogador ou não. Tem a ver que, assim, é muito estranho o cara não ter jogado, cara, 15, 20 minutos de nenhum jogo depois da estreia. E aí você levanta essas teorias cara, assim, não encaixa? Encaixa. Agora, juram que, obviamente, é mentira. E aí, o que você pensa a respeito do Felipe Anderson? O que você pensa a respeito dessa história? E como pensar um Palmeiras sem Felipe Anderson? Qual vai ser a ideia? Será que o Sousa vai ser titular pela esquerda? Quem vai jogar centralizado é o Maurício? Quem vai jogar na direita é o Facundo, que enfim vai para a direita? É o Alan que ganhou a posição? É o Felipe Anderson que vai aparecer por ali? E aí, o que fazer, inclusive, com o Felipe Anderson, né? Porque, pensa comigo, se houvesse uma treta, se houvesse uma discussão, desentendimento, qualquer coisa do tipo, nós teríamos uma resposta. Bom, não jogou porque brigou. Aí beleza, a gente vai entrar no mérito da briga, quem tá certo e quem tá errado. Aí beleza, a gente teria uma resposta. Agora, se de fato essa briga não aconteceu, o que explica o jogador ter sumido? Eu não sei exatamente quanto ganha o Felipe Anderson, mas imagino que não seja pouco. Esse jogador, ele é um reserva do Palmeiras? Ele é uma terceira, quarta opção do Palmeiras? É estranho, hein? É estranho. Comenta aqui pra mim o que você pensa a respeito disso. Tamo junto, um abraço, boa semana e é isso, é nóis. Valeu.